Aqui em Lisboa, o Museu da Marinha é o palco para a exposição Vikings, Guerreiros do Mar, onde se dá a conhecer todos os pormenores sobre este povo nórdico que viveu há mais de 1000 anos e que atacava os outros povos de forma violenta. A Filipa Costa abre-nos agora as portas desta mostra. É a história de um povo que há mais de 1000 anos chegou a várias zonas da Europa vindos do norte, que se conta na exposição Vikings, Guerreiros do Mar, que está agora patente no Museu de Marinha, aqui em Lisboa. E esta é uma exposição com um acervo de mais de 600 peças provenientes do Museu Nacional da Dinamarca. Vamos saber mais pormenores sobre esta exposição com o diretor do Museu de Marinha, o comandante César Reis Madeira, a quem pergunto como é que surgiu esta parceria para trazer a história dos vikings até Lisboa. Para já, bem-vindos ao Museu de Marinha. Houve um contacto com a Embaixada da Dinamarca ainda em dezembro, com uma proposta para realizarmos uma exposição dos vikings aqui no Museu de Marinha, o que desde logo constituiu um grande desafio para o Museu de Marinha, porque se trata de um tema muito importante e que suscita muita curiosidade. E esta talvez seja uma das exposições com maior dimensão, ao nível mundial neste momento, com maior dimensão fora do território da Dinamarca. Como eu referi, é um acervo de mais de 600 peças que aqui se dá a conhecer. Exatamente, um acervo de mais de 600 peças originais, provenientes do Museu Nacional da Dinamarca e que estão neste momento patentes na exposição. Mostrar uma história e uma aventura marítima de um povo que, tal e qual como os portugueses, 600 anos antes dos portugueses, fizeram o uso do mar como uma das suas motivos principais para defender os seus interesses e levar também os seus objetivos para além do seu próprio território, que o fizeram na Europa, que o fizeram na Groenlândia, até aos Estados Unidos, até à América e Estados Unidos hoje, e que o fizeram também para territórios do Sul. E vamos então saber um pouco mais sobre estes vikings, este povo que tanto terror causou um pouco por todas as paragens onde estiveram e realça-se que também estiveram em território português durante cerca de 300 anos. Mas vamos saber mais pormenores com a ajuda do tenente Bruno Gonçalves Neves, a quem pergunto. Este vasto acervo tem muitas peças, importantes peças, que dão então a conhecer mais sobre esta história dos vikings, nomeadamente esta peça que está aqui atrás de nós. Precisamente a nossa exposição começa exatamente com a réplica de uma embarcação viking, que é esta embarcação que aqui temos, que tem uma particularidade, é que ela foi construída em Portugal, esta réplica. Foi construída em Portugal durante a Expo 98, no pavilhão da Dinamarca. Foi batizada de Joana e depois de ter navegado pelo mundo em várias exposições, regressou a Portugal nesta nossa exposição Vikings Guerreiros do Mar aqui no Museu de Marinha. E a embarcação, o barco viking, é efetivamente um dos principais ícones desta cultura, desta civilização viking, e foi o navio que lhes permitiu transformar-se naquilo que foram, portanto, exploradores, guerreiros, comerciantes, e são todas essas várias facetas e dimensões deste povo nórdico que estão patentes aqui na nossa exposição, quer com a réplica da embarcação, quer com partes originais de navios provenientes de locais de sítios arqueológicos, quer com o navio presente também em elementos decorativos vários e que demonstram o significado, a importância que o navio tinha nestas comunidades. E depois, num segundo momento na nossa exposição, outra característica marcada destes povos, que é a sua componente guerreira, o viking como guerreiro, onde podemos ver aqui então vários elementos, armas de guerra, como o machado viking, pontas de lança, de flechas, estas bossas metálicas que estavam ao centro dos escudos de madeira, madeira essa que desapareceu, mas que este metal veio até aos nossos dias e que nos permitem compreender um pouco melhor também da sua estratégia, daqueles ataques relâmpagos que faziam nas populações costeiras. Ora, o repórter de imagem Carlos Pinota está neste momento aqui a mostrar as famosas espadas dos vikings e espadas que se encontram em excelentes
excelente estado de conservação. A maior parte delas, principalmente se atendermos que são espadas com mais de 1000 anos de existência. Podemos ver então aqui as características espadas, algumas de lâmina dupla, de lâmina simples, mas podemos ver então estas peças realmente extraordinárias e num estado de conservação absolutamente fabuloso. Há aqui uma característica que vale a pena destacar nesta exposição. Todos nós temos a imagem dos vikings com os seus capacetes, com os famosos chifres. Sim. Mas foi um mito porque afinal não era assim, não tinham esses capacetes. Não, aquilo que a arqueologia nos deu, que são estas maravilhosas peças, permite-nos perceber que efetivamente não tinham aqueles capacetes. E sabemos hoje que eles surgiram no final do século XIX para a ópera das Valquírias de Wagner, em que o cenógrafo surgiu com essa imagem dos guerreiros vikings, um pouco como os godos e os visigodos, mas sabemos que o seu equipamento era muito mais simples e muito mais eficaz também, principalmente se pensarmos que eram guerreiros que se deslocavam em navios, em espaços reduzidos também. Portanto, esta exposição permite-nos dar a conhecer um pouco melhor como eram estes guerreiros, mas como eram estes mercadores também. Porque se de um lado o viking tinha uma espada numa mão, na outra tinha também a balança, como podemos ver aqui fragmentos de balanças e de pesos, com as quais fazia o comércio. Que produtos é que estamos a falar? Que tipo de comércio se fazia entre os vikings e outros povos? Desde madeiras, que eram muito utilizadas para a construção naval mais a sul, desde produtos de artesanato, peles, costumes. Também marcaram presença nos territórios que haveriam de ser Portugal, não é? Exatamente. Durante mais ou menos 300 anos. A mais antiga referência que nós temos é de 844, num ataque aqui à cidade de Lisboa, que na altura pertencia aos territórios do Al-Andalus, dos territórios islâmicos da Península Ibérica, em que estiveram durante 13 dias aqui a fazer aquilo que os vikings faziam no seu tempo, pilhando e tomando reféns, que depois eram trocados por resgates. Vamos voltar a falar um pouco mais à frente. Esta é apenas uma pequena parte desta exposição Vikings Guerreiros do Mar, que está patente aqui no Museu de Marinha. Na nossa próxima intervenção vamos continuar a saber mais sobre a história deste povo. E regressamos agora ao Museu da Marinha, aqui em Lisboa, onde o povo viking está em destaque numa exposição com objetos do Museu Nacional da Dinamarca. A Filipa Costa mostra-nos agora alguns dos tesouros dinamarqueses que se dão a conhecer na mostra Vikings Guerreiros do Mar. Esta é uma réplica da Pedra de Jelling, um tesouro nacional dinamarquês, e esta própria réplica também já é um tesouro nacional. É uma pedra que tem um grande significado para a Dinamarca, para os dinamarqueses, e é, digamos, um dos ex-libris da exposição Vikings Guerreiros do Mar, que está patente aqui no Museu de Marinha. Comigo tenho o Tenente Bruno Gonçalves Neves, que me vai explicar porque é que este tesouro é tão importante para os dinamarqueses. Porque eles próprios consideram esta pedra, a Pedra de Jelling, como o seu certificado de nascimento da Dinamarca moderna. Esta pedra localiza-se num complexo real de Jelling, morada de Harald Dente Azul, que foi o unificador dos povos nórdicos, mas também o cristianizador, aquele que introduziu a religião cristã nos povos da Dinamarca e da Noruega. Daí que nós podemos ver esta imagem de Cristo na cruz, mas também no momento em que ainda há a permanência de ritos pagãos, como podemos ver aqui nesta escultura, nesta representação de um animal ligado ainda às divindades pagãs. Portanto, é um momento de passagem, mas é um momento de nascimento desta nova identidade dos povos nórdicos. E aqui, então, dá-se a conhecer outras facetas, não só a faceta marítima, mas também a faceta, por exemplo, do comércio que eles praticavam a nível europeu, mas há aqui também muitos instrumentos, muitas profissões aqui representadas e que faziam parte do seu dia-a-dia. E exatamente, porque eram indivíduos que, devido à dificuldade do clima, do ambiente onde viviam, eles tiveram que se organizar e
tiveram que se especializar também para poder ultrapassar essas dificuldades. E o que nós podemos ver é que dos locais de enterramento nós podemos conhecer um pouco melhor estes mesmos indivíduos, onde, por exemplo, aqui temos algumas miniaturas de ferramentas que um artesão utilizava. Ora, esta é uma exposição com cerca de 600 peças no seu acervo, que vêm então da Dinamarca até Portugal, e há aqui então muitas das áreas de trabalho, as artes e ofícios que as pessoas podem conhecer de perto, nomeadamente através destas ferramentas. Sr. Tenente, o que é que estamos aqui a ver? Temos aqui, por exemplo, as ferramentas que eram utilizadas pelos oleiros, com os produtos diretos do seu trabalho. Aqui o produto do trabalho dos ferreiros, podemos ver aquelas foices, aquelas correntes. Depois os tecelões com os pesos de tiar que eram utilizados para produzir aquelas vestes extremamente decoradas que eram utilizadas pelos povos nórdicos e que nos aproximam cada vez mais daquilo que teria sido aquela realidade viking, porque é uma realidade em construção também, seja através da arqueologia, seja através das fontes documentais e iconográficas, em que nos permitem ir reconstruindo aquilo que seria a sociedade viking daquele tempo. Seja através dos elementos de adorno, femininos e masculinos, como nós podemos ver aqui nestas vitrines. E, volto a recordar, tratam-se de peças com mais de 1000 anos de existência, o que mostra realmente uma técnica bastante avançada no trabalho do metal. Ou seja, os vikings não eram apenas aqueles povos bárbaros que estamos habituados a pensar que o seriam, eram sociedades complexas do ponto de vista da sua organização social, da divisão do trabalho, da hierarquia social. E, portanto, são estas peças, estes testemunhos materiais que nos permitem conhecer realmente esta sociedade que era bem mais complexa do que aquilo que nós estamos habituados a pensar. E são muitos os visitantes que estão a querer conhecer esta exposição, não só portugueses, mas também estrangeiros. É o caso deste senhor que vem da Inglaterra. So what do you think about this exhibition? I think it's very interesting. It's I like the films fitting in. The music is modern but telling, very similar. But every time I see one of these, I found out something new. Like the story of the Vikings. Oh, I'm very keen on the story of the Vikings. Yes, I think I look upon it as part of my heritage from the north of England. In Yorkshire, for example, where I come from, a lot of these words here, by, not Grimsby, Whitby, are all ports on the coast of Yorkshire. So the language has got a lot of bits of Viking material in there. Esta exposição ilustra ou traz essa luz que era necessária para dar a conhecer melhor estes vikings, estes guerreiros do mar? Bastante. Mas talvez o que nos surpreende mais a nós é percebermos que os paralelismos entre a sociedade portuguesa prestes a iniciar a sua expansão marítima no século XV com a sociedade viking nos séculos VIII e IX são imensos. Ou seja, quer do ponto de vista da organização social, quer do ponto de vista das motivações e condicionalismos que os levaram a ir para o mar, a projetar-se no mar. Portanto, os paralelismos que nós temos entre uma sociedade e outra são imensos. E, portanto, conhecer a história deste povo, do ponto de vista comparando com a nossa, é ficar a conhecer um pouco melhor a nossa história também. Muito obrigada por nos ter recebido aqui. Ficámos assim a conhecer esta exposição Vikings, Guerreiros do Mar, que, relembro, está patente aqui no Museu de Marinha e que conta então a história deste povo que há mais de 1000 anos também passou aqui por território português. Fica então uma sugestão para vir até aqui à zona de Belém, em Lisboa, conhecerem por menor não só esta exposição, mas todo o vasto acervo do Museu de Marinha.